Meu Loucos por Jesus, chegamos mais uma vez aqui nesse canal Louco por Jesus, louco para abençoar você com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, para a gente estudar hoje o último capítulo de 1 João, 1 João capítulo 5, e aí nós terminamos nessa segunda-feira, né, Epístola de 1 João, 1 João. Então vamos estudar hoje o capítulo 5. Amanhã, terça-feira, vamos estudar 2 João, que é um capítulo só. E quarta-feira vamos estudar 3 João, que também é um pequeno capítulo, né? Depois disso vai faltar o quê? Judas, que é um capítulo só, e o livro do Apocalipse. Ah, Lucinho, eu queria ver, mas eu perdi muitas aulas para trás. Não tem problema. Assiste as aulas hoje, vai comigo caminhando até o fim. Depois você volta lá atrás, mas lembrando que as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do meu YouTube, mas você pega tornando-se membro do meu canal e aí você assiste a tudo depois, ok? 1 João capítulo 5 diz assim a Bíblia: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele é gerado. Então, João começa dizendo o seguinte: se você ama a Deus, você ama aquilo que é gerado por Deus. Quem foi gerado por Deus? Os seus irmãos na fé. O que João está ligando aqui? É impossível amar a Deus sem amar as pessoas. Impossível. Porque se você ama o Criador, você ama a criatura. Verso 2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Ah, eu amo a Deus. Deus é tudo para mim. Ah, é? Então você tem que provar isso amando as pessoas e amando as pessoas, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Você tem feito isso? Verso 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu amo esse verso. Porque o diabo pintou essa noção de que servir a Deus assim é uma guerra, é dificílimo, que o bom é o pecado. Não, gente, difícil não é pecar. Difícil não é viver uma vida santa, difícil é pecar. Difícil é ir contra Deus, é se machucar. Então, os mandamentos do Senhor não são pesados. Se você é de Jesus e tem o Espírito de Jesus, obedecer a Jesus é leve. Verso 4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo, gente? Nossa fé. O que nós temos que outras pessoas não têm? A fé. A fé que vem pela palavra de Deus. Ok? Você tem sido vencido pelo mundo? Quem sabe não está te faltando fé. Verso 5. Quem é aquele que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então quem vai vencer o mundo? Quem crê em Jesus. Ele veio por meio de água e sangue. Água e sangue são duas... Água significa a própria palavra de Deus. E sangue significa mesmo o sacrifício que ele fez por nós naquela cruz. Então ele veio com a palavra de Deus e ele derramou o seu sangue para nos salvar. Né? Verso aqui de número... continua dizendo, e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes, né? Ou seja, o Espírito Santo confirma tudo, o sacrifício de Jesus confirma tudo, e a palavra de Deus confirma tudo. Verso 9, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho é o testemunho que ele dá acerca do seu filho. Ou seja, nós obedecemos os testemunhos das pessoas, que dirá o testemunho que Deus deu sobre o seu próprio filho. Verso 10, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Mas quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Se você não crê em Jesus, você está chamando Deus de mentiroso. É simples assim o que João está dizendo aqui para a gente. Você está chamando Deus de mentiroso, né? Verso 11, e esse é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tá vendo como que João é tão assim daltônico, é preto e branco. Você tem Jesus, tem a vida. Não tem Jesus, não tem a vida. É de Deus, você ama os irmãos. Não é de Deus, você vai odiar as pessoas. É assim. Então, fica para mim aqui, para você a pergunta: você tem Jesus? Você tem a vida eterna? Ou você está vivendo em escuridão? Verso 13: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Então, se pedimos alguma coisa de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. É tão impressionante que a gente muitas vezes fica assim: ai, será que Deus vai me ouvir? Será que Ele não vai me ouvir? Temos que ter certeza que Ele nos ama. Se Ele nos ama, Ele nunca vai dizer sim para alguma coisa que vai nos ferir, né? Então, quando Deus diz não, é para o nosso bem. É para o nosso bem, né? Verso de número 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, se temos essa fé que tudo que pedimos a Deus, de acordo com a vontade dele, Ele vai nos dar, então nós realmente teremos essas bênçãos e esses milagres. Verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então, o que é o grande dilema aqui? João está dizendo que a gente deve orar pelas pessoas que não cometeram pecado que leva à morte. Você viu alguém pecando? Vá lá e ore para essa pessoa se arrepender. O que seria pecado para a morte? Eu tenho um vídeo no meu YouTube, eu quero te incentivar a sair aqui dessa aula e a clicar assim: pecado para a morte, pastor Lucim. Você já vai ver ali um vídeo meu onde eu falo de alguns pecados para a morte. Por exemplo, o adultério é um pecado que leva à morte, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que leva à morte. O ódio contra as pessoas é um pecado que leva à morte. A reclamação, a Bíblia diz que Deus matou os filhos de Israel no deserto porque eles murmuravam e reclamavam o tempo inteiro. Então existem alguns pecados que levam à morte. Que levam à morte. Se a pessoa não se arrepende, ela vai morrer com aqueles pecados ali. Ok? Assista o vídeo lá que vai ser mais esclarecedor por causa do tempo que nós temos aqui. Verso de número 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E aquele que é nascido de Deus o protege. E o maligno não o atinge. Se você é de Deus, você não é dominado pelo pecado. E a segunda coisa, o maligno não pode tocar em você. Olha que bacana isso. Isso é... Gente, eu não sei como que as pessoas querem viver sem Jesus. É uma loucura, né? Verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Quando a Bíblia diz o mundo inteiro está sob o poder do maligno, não está dizendo que a Europa, a Oceania, a África, a Ásia, Estados Unidos, Brasil, não. Quando a palavra fala que o mundo aqui no Novo Testamento, gente, geralmente fala do sistema de pecado que governa as nações. Ok? Porque nós temos também aqui no mundo o reino de Deus. Onde um crente chega, o reino de Deus chega. Então, não é que o mundo inteiro não presta. Não é que nós temos que fugir do mundo, que o mundo está todo estragado. Não. O mundo que fala aqui é o sistema de pecado. O sistema de pecado todo é do maligno. Ok? Verso 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos no verdadeiro Deus e na vida eterna, que é Jesus. Aí olha como que João termina a sua carta. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Em outras palavras, o que João está dizendo é o seguinte: filhinhos, não troquem Jesus nem por nada, nem por dinheiro, nem por mozão, nem por orgasmo, nem por like, nem por cargo na igreja, nem por nada. Não troque Jesus por nada. Ei, você tem tido algum ídolo no seu coração?
Você tem guardado alguma coisa aí que pode estar aí concorrendo com o Filho de Deus? Pai, eu abençoo cada vida que assistiu essa aula e eu te peço que o Senhor nos ajude a nunca termos ídolos no nosso coração, a mantermos Jesus sempre no primeiro lugar. Eu abençoo cada vida, Pai, e eu te peço que o Senhor nos conceda esta graça, no altar do nosso coração, termos sempre e somente Jesus como nosso Senhor e Salvador. No nome dele oramos. Amém. Você foi abençoado com essa palavra de hoje? Se foi, me dá um like aí, deixa um comentário, né? Compartilha essa aula aí com a galera. Lembrando que amanhã, terça-feira, tem aula. E quarta-feira também tem aula, mas a aula da quarta é só para membros exclusivos do canal. Passa na loja do Lucinha e adquira esse livro, Como se manter cristão na sala de aula e impactá-la. Você precisa ler esse livro. Tem esse Pecados Intocáveis. Esse livro vai te ajudar a vencer esses pecadinhos que a gente não consegue. A Peregrina, uma das histórias mais fantásticas que o mundo já viu, você tem que ler. E Uma Vida com Propósitos, um dos livros que mais me chocou e me transformou. Todos esses livros estão na loja do Lucinho. Muitas bíblias, livros, camisetas, pulseirinhas. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero te convidar para as caravanas para Israel. Vamos em setembro para um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel. Vamos no mês seguinte, em outubro, para Dubai e Israel. E vamos em março de 2025 para Turquia e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br, faça a sua inscrição, veja lá a forma de pagamento e venha conosco na viagem mais linda que você já foi. Que Deus te abençoe, até a aula de amanhã e seja louco por Jesus.